Oi, 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 galera, tudo bem? Para quem não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Bianca Freire, professora de Direito, e hoje a gente vai continuar as nossas aulas de introdução ao estudo do direito. Hoje, especificamente para os meus alunos da UniCBE, a gente vai abordar a primeira parte da unidade 2 do nosso material de apoio. E nessa unidade, a gente vai falar especificamente do direito. O que ele significa, quais são os ramos do direito que existem, os tipos de direito que existem, a teoria tridimensional de Miguel Reale e o direito e a moral como caminham juntos. Na aula passada, para quem não assistiu, nós temos dois vídeos da unidade 1. Eu dividi a unidade 1 em duas partes, igual eu estou fazendo com a unidade 2. E na unidade 1 a gente tratou da ciência do direito, da dogmática do direito, como funcionam, o que trabalham, o que estudam. E a partir de hoje a gente vai passar a falar do direito propriamente dito, beleza? Então vamos lá. O direito, como é que a gente pode conceituar o direito? Se a gente pegar o dicionário Aurélio, a gente vai ver que lá diz que direito é o conjunto de normas ou leis estabelecidas por um poder soberano que disciplinam a vida social de um povo. Esse é o significado do dicionário Aurélio. Ou seja, então para a nossa língua portuguesa, para o nosso dicionário, direito nada mais é do que um conjunto de normas ou leis que estabelecem e disciplinam a vida social de um povo. Vocês lembram que na aula passada eu falei que não existe sociedade sem direito e não existe direito sem sociedade? Porque as relações sociais, elas precisam ser reguladas e é essa parte que o direito entra. Então, para o nosso dicionário Aurélio, o direito é exatamente isso, as normas que vão regular as relações sociais de um povo. Para os juristas, os significados também são bem parecidos com o que a gente encontra no dicionário Aurélio. Então vamos lá. Para Pontes de Miranda, o direito é um processo de adaptação social que consiste em estabelecer regras de conduta cuja incidência independe da adesão daqueles. Ou seja, o direito ele estabelece regras de comportamento social, independente de quem vai aderir a elas ou não. Para Miguel Reale, ele vai conceituar e definir direito através da teoria tridimensional, onde ele vai unir o fato, o valor e a norma. Essa teoria a gente vai falar mais pra frente hoje, então eu não vou entrar em detalhes agora. Então, por hora, o que a gente precisa guardar na cabecinha? Que para o dicionário Aurélio, o direito nada mais é do que um conjunto de normas ou leis que estabelecem e regulam o convívio social de um determinado estado. Para Pontes de Miranda, o direito é um processo de adaptação social que também consiste em estabelecer condutas independente da adesão daquelas pessoas. Ok? Então, o conceito de direito, a definição de direito que a gente vai ter como base durante o nosso curso, vão ser essas duas. E aí a gente passa para as acepções da palavra do direito. Por quê? Porque o direito, ele significa várias coisas ao mesmo tempo, né? Uma acepção que a gente pode trazer aqui, eu trouxe 3 acepções para vocês. A primeira que a gente vai tratar aqui é o direito como justo, né? O direito, ele designa o que é certo e o que é errado. A gente ouve muito isso por aí. Alguém chegar e falar, por que você fez isso? Eu fiz isso porque isso é direito, porque isso é o certo, né? O direito, ele vai regular o que é o certo e o que é errado, através das normas e das leis. A partir do momento que o direito cria uma norma, não matar, a gente parte do princípio que matar é errado. Então, o direito, ele tá, sim, dizendo o que pode ou não ser feito. E aí a gente volta lá no conceito de Pontes de Miranda, quando ele diz que o direito, ele é uma adaptação social e que ele vai estabelecer condutas. E é isso que a gente vê quando a gente vê uma norma, quando a gente lê não roubar. Então eu sei que eu não posso roubar. Quem disse isso? O direito, a lei, as normas. E é assim que o direito ele vai se galgando e se construindo ao longo do tempo em uma sociedade. Tudo bem? A gente, só lembrando que, especificamente para os meus alunos, quem tiver dúvida, após assistir o vídeo e ler o material de apoio, deixa lá no Google Sala de Aula um comentário com a dúvida, que no horário da nossa aula eu vou estar lá ao vivo online para responder para vocês, tudo bem?
Quem não é meu aluno, pode deixar um comentário aqui no YouTube, no vídeo, que eu vou responder com o maior prazer também, tá? Então vamos lá. Ciência do direito, né? Ela é chamada também de dogmática do direito. É aquilo que a gente viu na aula passada, quando a gente estudou a unidade 1. A dogmática do direito é aquele ramo que vai estudar o direito positivo, que é o direito codificado. O direito codificado, ele é o direito que está ali no papel, são as leis, os códigos. Então, essa é a dogmática do direito. E aí a gente parte para uma parte importante também, que é a diferença entre direito positivo e direito natural. Essa é uma das partes mais importantes do nosso curso, então, atenção, qualquer dúvida, me mandem, por favor. O que é o direito positivo, né? Especificamente, já conversamos que ele é o direito codificado. Mas o que seria, detalhando, trocando em miúdos, o direito positivo? O direito positivo, ele é o conjunto de normas de conduta e de organização que, consagradas pelo Estado, se impõem, visando a disciplina da convivência social. Então, o direito positivo, ele é aquele conjunto de normas que eles vão organizar o Estado através da disciplina da convivência social. E essas normas, elas sempre vão estar organizadas, codificadas e escritas. É o que a gente conhece hoje como os códigos. Código Civil, Código Penal, Código de Processo, Constituição Federal, Consolidação das Leis de Trabalho. Tudo isso é o direito positivo, é aquele direito que está ali escrito. Beleza? Então vamos lá. É o direito regra, aquele direito que impõe uma determinada conduta, né? Isso é o direito positivo. O direito positivo é também o direito vigente. Ele é aquela norma jurídica obrigatória estabelecida pelo Estado. Temos que respeitar as leis. Isso é um exemplo de direito positivo, claro. O direito positivo, ele está ali para ser cumprido por todos. Ele é aquela norma vigente. É a lei que está em vigor naquele momento. E isso é o direito positivo. Tudo bem? Então vamos seguir. Direito objetivo. Ele é uma ramificação, ele é uma vertente, talvez seja a palavra melhor para eu usar agora. Ele deriva do direito positivo, o direito objetivo. E ele nada mais é do que o conjunto de regras e comandos emanados da autoridade estatal que vão permitir a coexistência social. Então, o direito objetivo é a aplicação efetiva do direito positivo. Em latim, a gente chama o direito objetivo de normas agendi, porque são as normas que vão agir naquela sociedade. É o direito positivo sendo aplicado. Então, ele é a parte objetiva do direito positivo mesmo. Não tem muito a gente usar o português mesmo ao pé da letra, né? O direito objetivo nada mais é do que a aplicação, a efetividade do direito positivo. E oposto ao direito positivo, a gente tem o direito natural. E o direito natural, ele vem de uma época em que não existiam códigos, em que não existia a positivação das normas, né? Ele é da época em que o direito, ele vem das antigas civilizações, antigamente, né? O direito, ele vinha de uma ordem divina, né? O soberano, ele era a personificação do divino e ele que ditava as regras. E essas regras nem sempre eram codificadas. E nessa época, por estar extremamente ligado à religião, o direito, ele era fundado especificamente na moral dos bons costumes, né? Porque ele tinha sua origem na religiosidade, na personificação do divino no soberano. Então, o direito natural, ele vem daí, né? E ele é um direito que se baseia na natureza das coisas, ou seja, na vontade divina e na ideia de justiça. Então, para o direito natural,
o indivíduo vai pensar no que ele acha que é razoável. Não necessariamente vai ter uma lei específica sobre aquilo, não necessariamente vai ter um código dizendo, um conjunto de normas dizendo o que ele tem que fazer. Simplesmente ele vai agir de acordo com a natureza dele, com a moral dele, com o bom senso dele, para agir da forma que ele acha justa e razoável. Então, características do direito natural. É um direito universal, é um direito imutável, e ele abrange a todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares. Por que a gente diz que ele é imutável? Porque para ele, para os adeptos do direito natural, né, antigamente, que o direito natural era mais usado, ele se baseava nas leis da natureza, e para ele a natureza era imutável também. Então, o direito natural é aquela coisa que se perpetuava ao longo do tempo da mesma maneira, e todos deveriam viver daquela forma. Por que universal? Porque ela abrangia todos, né? Deus tomava conta de todos, e em razão disso, Deus comandava também a natureza, e tudo acontecia de acordo com a vontade de Deus. E aí, a natureza ia se adaptando, assim como os homens, os seus comportamentos, de acordo com o divino, de acordo com o soberano. E aí, esse é o conceito de direito natural. Partindo do direito natural, a gente vai para outro direito, que é o direito subjetivo, que é diferente do direito objetivo. No direito objetivo, como eu já falei, é a aplicação da norma do direito positivo. O direito subjetivo já é diferente. Direito facultativo ou subjetivo, que a gente chama de facultas agendi, é aquele direito que eu tenho, por exemplo, de fazer ou não. É a faculdade do indivíduo de exigir o direito objetivo. Por exemplo, todo mundo tem direito à saúde. Isso é um direito objetivo positivado pela nossa Constituição Federal, ok? Só que eu tenho a faculdade de exercer ou exigir esse meu direito quando eu quiser. Direito subjetivo. A mesma coisa, direito ao voto. Todos nós temos direito ao voto. Positivado, e é um direito objetivo que está positivado em lei. Mas eu tenho a faculdade de votar ou não, mesmo se o voto sendo obrigatório. Caso eu não vote, eu posso vir a justificar. Então, o direito subjetivo, ele é a faculdade do indivíduo de exercer o direito objetivo. É a prerrogativa colocada pelo direito à disposição do sujeito. Então, ela pode se dar pelo exercício efetivo do direito, como simplesmente o não exercício desse direito. Então, o que acontece? No direito subjetivo, eu sei que eu tenho um direito lá, previsto em lei, resguardado. Só que eu vou decidir se eu quero exercer esse direito ou não. Ao contrário, totalmente o contrário do que acontece no direito potestativo. O direito potestativo é aquele direito que não aceita contestação. É aquele direito que o sujeito tem que acatar. No direito potestativo, de um lado existe um sujeito ativo, que tem o poder de agir, e do outro lado existe um sujeito ativo, que não tem o dever jurídico, nem o direito de agir. Ele tem um dever de sujeição, ou seja, de aceitar. Um exemplo disso: empregador e empregado. O empregador tem o direito de decidir quando dar férias ao empregado. Então, de um lado, existe um sujeito ativo, que é o empregador, que vai decidir quando o empregado vai tirar férias. Do outro lado, existe o empregado, que vai ter que aceitar as férias marcadas pelo empregador, independente se seja a data que lhe é mais conveniente ou não. Tá dando para entender? Então, vamos lá. No direito potestativo, existe alguém que tem o direito de decidir sobre a vida do outro, e esse outro ele vai ter que, sem contestar,
seguir e acatar essas definições, né? Essas orientações do sujeito ativo. Tudo bem? Passando essa parte da definição dos direitos, a gente vai partir para os ramos do direito. O direito, ele foi dividido mais para uma questão didática, porque direito é um só. Mas para que a gente consiga estudar, para que a gente consiga vislumbrar as situações, o direito foi dividido para facilitar a nossa vida. Simplesmente por questões didáticas, porque o direito é uma coisa só. Então nós temos dois ramos do direito, o direito privado e o direito público. O direito público é o ramo do direito que vai regular as relações entre o poder público, o Estado e a sua população. Então, o direito público, ele vai regular relações entre o poder público e o cidadão, entre os indivíduos. Exemplos de direito público, de ramos do direito público. O direito constitucional, o direito administrativo, são ramos do direito público. Já o direito privado, ele vai regular relações entre particulares. Ele vai regular as relações entre eu e você. Exemplos do direito privado. Direito civil. Direito de família, né? Ele vai regular relações entre particulares. Então, essa divisão, ela serve justamente para que fique claro para a gente, de maneira didática, como a gente vai estudar, como a gente vai observar. Mas lembrando que o direito é uma coisa só. Então, recapitulando, ramos do direito. 2. Direito público vai regular as relações entre o poder público, a administração pública, e seus indivíduos, e sua população. Direito privado vai regular as relações entre os particulares, as relações em que não vai haver intervenção do poder público. Tudo bem? E aí, a partir daí, a gente volta no que eu falei que a gente ia falar. Depois, chegou a hora. Agora a gente vai falar da teoria tridimensional de Miguel Reale. Miguel Reale criou essa teoria em 1968 para que a gente pudesse entender como o direito funciona e como o direito é constituído. Para Miguel Reale, a teoria do tridimensional do direito, porque o direito ele parte da conjugação harmônica de 3 aspectos primordiais. O primeiro é o aspecto normativo, que é o aspecto do ordenamento jurídico, as leis e as normas. O segundo é o aspecto fático, que são as relações sociais e os fatores históricos. E o terceiro é o aspecto axiológico, que são os valores buscados pela sociedade. Um exemplo desses valores é a justiça, o bem comum. Então, para ele, o direito, ele tem como base esses 3 pilares: a norma, o fato e o valor. Como é que a gente entende isso? O aspecto fático, ele é a efetividade social e histórica, né? Em que circunstância, em que sociedade, em que momento, em que contexto histórico e social o direito ele vai se constituir. O segundo aspecto é o aspecto axiológico. São os valores buscados pelaquela sociedade, né? O que aquela sociedade entende como justo? O que aquela sociedade entende como justiça? O que é o bem comum a ser atingido pelaquela sociedade? E o terceiro aspecto é o aspecto normativo, né? Como essa sociedade se organiza, através de que normas, de que leis essa sociedade se organiza para criar esse direito. Então, para Miguel Reale, o direito ele é constituído de fato, valor e norma. Fato, aspectos sociais históricos que levaram à constituição daquele povo e à construção daquele direito. Valor, quais são os valores, quais são os ideais que aquela sociedade tem e busca. E norma, quais são as leis, quais são as normas, quais são as condutas que eles consideram
ideais e pertinentes para que se atinja a convivência pacífica. Tudo bem? Então a gente vai seguir. Direito e moral. Eu acho que direito moral é uma questão muito interessante, porque às vezes vocês vão ver por aí pessoas que não são do direito, né, que não são operadores do direito, pessoas leigas, pessoas do nosso meio mesmo, vendo situações em que são imorais, mas que não são ilegais. Isso é muito interessante. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vê uma situação que a gente não concorda, simplesmente pelo lado moral da situação, talvez uma questão de cunho religioso, mas para o direito ela é possível, ela é lícita, ela é legal. Então a gente precisa entender como a moral e o direito caminham. Porque por mais que a moral seja uma coisa, o direito seja outra, uma influencia na outra sim, até hoje, tá? Então a moral, a gente pode entender a moral como a aplicação ética das relações humanas. A moral é aquilo que a gente considera, que a gente acha ético, o que a gente acha certo fazer. A moral nada mais é do que os bons costumes e deveres do homem, né? É aquela questão dos primórdios, de como o direito foi formado, aquilo que a gente acha razoável com o nosso bom senso, aquilo que a gente acha certo com base nos costumes que a gente foi criado. Isso é a moral, o que pra gente é honesto. Essa é a moral. E o direito já é um pouquinho diferente. O direito, ele vai sistematizar as regras necessárias para equilibrar as funções sociais. Então, essas regras elas vão ter que ser obedecidas por todos e são regras impostas pelo poder público. Agora, o que acontece é que uma conduta pode ser imoral e não atrapalhar a organização social. Então, essa conduta ela pode ser imoral ou amoral, mas ela vai ser lícita sim, porque de uma maneira geral, ela não vai atrapalhar a organização social e nem vai atrapalhar as relações de convivência da sociedade. Mas a gente não pode entender o direito e a moral como opostos apenas, porque eles têm pontos em comum. Um dos pontos em comum do direito e da moral é que eles se complementam. O ideal é que a gente trabalhe com o direito e com a moral juntos. Tudo bem? O direito é sim influenciado pela moral. Um exemplo disso, e como as coisas vão mudando, é o crime de adultério. O crime de adultério, ele vem de uma questão moral. Hoje em dia o crime de adultério não existe mais. Mas por quê? Porque a sociedade foi mudando e ao longo do tempo os pensamentos, os costumes mudaram e o que naquela época era imoral ou amoral, hoje em dia não é mais. Então a gente sabe sim que o direito sofre influências da moral. Do contrário, o adultério não seria crime antigamente. Tudo bem até aqui? Outra coisa que o direito e a moral têm em comum é que ambos têm como objetivo o bem comum da sociedade do indivíduo. Tanto a moral, através dos bons costumes, tanto o direito, quando elabora as normas, o objetivo dos dois, sim, é manter o bem comum. E tanto a moral quanto o direito são imperativos, né? Eles fixam diretrizes da conduta humana, seja através da religião, que a moral atua, que fixam normas em que a pessoa tem que cumprir, seja pelo direito, que também tem as suas normas codificadas que impõem ao indivíduo determinadas condutas. Agora a gente vai ver as diferenças entre a moral e o direito, que também não são poucas. O direito, ele é determinado. O direito tem um conjunto de regras ditadas por um determinado grupo. E a moral não. A moral, ela é geral. Ela estabelece regras de conduta geral, enquanto o direito estabelece regras para um determinado grupo. Bilateral. O direito, ele vai regular as relações, né? O direito é como um se relaciona com o outro sem que um possa
prejudicar o outro, né? É sempre um dever jurídico em relação a alguém ou alguma coisa. A moral não, a moral é unilateral. A moral impõe um dever de agir, porque eu acho que isso é o certo, porque eu acho que eu devo fazer isso. Não importa se eu vou atingir o outro ou não. Eu estou agindo assim porque eu acho que é certo. Eu tenho que cumprir isso porque eu concordo que eu devo agir assim porque isso é o certo. Não porque isso vai influenciar a minha relação com outra pessoa. O direito, ele regula as relações, ele trabalha com o nosso exterior, né? A nossa relação com o mundo. O direito, ele tem a função de exatamente regular as relações de dentro para fora, né? Como a gente vai relacionar com coisas, com pessoas, com situações. Enquanto que a moral não. Ela preserva o interior das pessoas, a virtude das pessoas, né? Aquela pessoa é uma pessoa honesta, aquela pessoa é uma pessoa de bem. Então, dessa forma, a moral ela vai trabalhar o interior da pessoa, as características subjetivas dela, as virtudes dessa pessoa. E outra diferença importante é que o direito ele possui uma força coercitiva. Você tem que cumprir o direito, você tem que cumprir as normas, porque do contrário você será punido por isso. O Estado ele te impõe determinadas condutas. Já na moral, não. Essas condutas não podem ser exigidas pelo Estado. Você faz porque você acha certo. Mas não existe um Estado ali te cobrando, você não vai ser punido se você tiver uma atitude diferente da que você está tendo. Então, basicamente, essas são as principais diferenças entre direito e moral, tá? E ainda dentro desse tema, agora a gente vai partir para as teorias que tratam do direito e da moral. A gente chama de teoria dos círculos, porque são vários autores que usaram a mesma didática para explicar cada um o seu ponto de vista. Então, primeiro que a gente vai explicar é a teoria dos círculos concêntricos, ou do mínimo, né? Essa teoria, a gente tem o círculo grande, que é o círculo da moral, e dentro do círculo da moral existe um círculo menor, que é o círculo do direito. Então, na teoria dos círculos concêntricos ou do direito mínimo, a gente tem um círculo grande, que é o círculo da moral, e dentro desse círculo, a gente tem um círculo menor, que é o círculo do direito. O que significa a teoria dos círculos concêntricos? De acordo com essa teoria, o direito ele faz parte da moral. Então, o direito ele faz parte da moral porque a partir do momento que eu sou uma pessoa que preza a moral, que sou honesta, uma pessoa virtuosa, eu tenho uma conduta que deve ser normatizada para as regras de relação social. Então, a moral, ela tá dentro, o direito está dentro da moral. Não existe direito sem moral, nesse caso. Então, para que o direito funcione, tem que existir a moral. Essa é a teoria dos círculos concêntricos. A teoria dos círculos secantes já é um pouquinho diferente. De acordo com essa teoria, a gente vai ter o desenhozinho. Quem não é meu aluno, depois procura na internet ou pesquisa em livros de teoria, introdução ao direito, que vocês vão encontrar esses desenhos. Dos círculos secantes, você vai ter um círculo do direito e um círculo da moral. Só que a partir do meio desses círculos, elas têm uma interseção, elas se pertencem. Então, tem um círculo e um pedaço em comum entre os dois círculos. Lembra quando a gente estudava conjunto, lá no ensino fundamental, que a gente fazia aquelas bolinhas? Então, aquela bolinha de interseção, que é quando tem um pedaço comum entre os dois círculos. Então, é isso que os círculos secantes querem dizer.
Então, para essa teoria, existem assuntos e valores que são simultaneamente de interesse da moral e interesses do direito. E tem assuntos que são de interesse só da moral e só do direito. Então, por essas duas bolinhas, desses dois círculos, a gente consegue identificar bem isso. Porque tem o pedaço do meio, que é o pedaço de assuntos que interessam as duas áreas. De maneira simultânea, são assuntos que pertencem tanto à moral quanto ao direito, mas também tem aquela parte de fora que pertence só à moral ou só ao direito. E tem a visão de Kelsen, que é a terceira teoria. A visão de Kelsen vão ser dois círculos completamente separados. Existe um círculo da moral aqui e existe um círculo do direito aqui, sem qualquer ligação entre os dois círculos. De acordo com essa teoria, não há vínculo entre direito e moral. A norma é o elemento essencial e único do direito. Não há relação necessária com a moral. De acordo com essa teoria, a norma basta. A moral é uma questão que não tem nada a ver. Por isso que são duas esferas distintas e separadas. Porque a moral é uma coisa e o direito se basta na norma. É como se a moral fosse indiferente. Não há qualquer ponto de identificação ou qualquer ponto que pertença aos dois de maneira simultânea. A norma se basta e a moral se basta. Dito isso, a gente encerra a primeira parte da unidade 2 e na próxima semana a gente continua a unidade 2 falando de outras questões referentes ao direito e a gente segue com o nosso estudo de introdução ao direito nas próximas aulas. Um beijo, obrigada e até a próxima!